Olá, eu sou o Thales. Parecia ser apenas mais um dia normal no planeta Terra, até que abruptamente uma nave aparece no espaço. Um de seus tripulantes diz que a viagem temporal foi concluída e eles são completamente indetectáveis para a tecnologia atual. Esse é o século 21 e o capitão da nave, Kang, o Conquistador, pergunta se o alvo já foi encontrado. Seu funcionário responde que sim, em uma cidade conhecida nessa era como Nova York. Kang ordena que a conquista comece. Enquanto isso, Capitão América dizia que Tony Stark, sendo um futurista, inventando tecnologias para o mundo é algo muito bom, porém, ele não pode depender apenas de tecnologia, e Capitão América decide treiná-lo na arte do combate. Hulk e o Gavião Arqueiro ficam de olho, pois eles sabem que vai ser muito engraçado. No meio de um ringue, Capitão América pede para Tony Stark mostrar para ele tudo o que sabe a respeito de lutas, e o homem nem ao menos consegue acertá-lo com um golpe. Hulk e o Gavião Arqueiro estão rindo muito, até que Tony Stark se irrita e diz que ele não precisa saber lutar, sua armadura é o suficiente para garantir a vitória. Só que o capitão o alerta, dizendo que nem sempre ele vai saber que tipo de invasores irão atacá-lo e deve estar preparado a todo momento. Ao mesmo tempo, o Homem-Formiga, a Vespa e o Thor estavam levando um prisioneiro para o novo centro de detenção do Homem-Formiga. Ele criou esse lugar junto de Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Depois desse portal, existe um mundo subatômico onde uma prisão inescapável aguarda por aquele prisioneiro. Quem vem recebê-los é o guarda dessa prisão, o Ultron. Aquele prisioneiro está realmente arrependido de tudo que fez. De volta à torre das indústrias Stark, o próprio Homem de Ferro já colocou sua armadura e dizia para o Capitão América que a tecnologia é quem manda agora. Ele está conectado à internet e a todos os satélites do mundo. Assim, pode prever qualquer tipo de problema antes que ele aconteça. E assim que ele fala isso, uma luz começa a brilhar. De dentro dela, sai o próprio Kang, o Conquistador. Ele veio do futuro para entregar uma mensagem para o Capitão América. Rapidamente, Kang começa a atacar os dois. Todos os equipamentos de defesa do Tony Stark são inúteis perante a tecnologia do trono onde Kang está. Ele destrói tudo com facilidade e, sem nem se esforçar, se aproxima do Homem de Ferro para tirar sua vida. Os heróis não podem atacá-lo por causa de sua grande tecnologia. Ao mesmo tempo, o Homem-Formiga explicava para o Thor a respeito daquela prisão. Aquela zona é chamada de antizona, uma região feita completamente de antimatéria, e nada pode escapar dali. Ele então apresentou os guardas dessa prisão, uma inteligência artificial chamada de Ultron, que foi criada pelo Homem-Formiga e por Tony Stark, está ali para cuidar dos prisioneiros e também reabilitá-los. E existem muitos robôs com essa inteligência artificial. Abruptamente, os Vingadores são chamados para uma emergência. Tony Stark e o Capitão América ainda estavam entrando no cacete para o Kang, e o Homem de Ferro mandou o Jarvis analisar a tecnologia dele, só que o computador não conhecia. Tudo ali era completamente desconhecido. Enquanto tentava atacar Kang com seus socos, Capitão América percebia que eram inúteis, e o Conquistador explicava que não está ali para destruir os Vingadores, apenas para tirar a vida dele, o próprio Capitão América. O Homem de Ferro então pergunta por que ele quer fazer isso, e Kang explica que é para salvar o mundo. Antes que ele possa continuar, o Hulk aparece atrás dele e o acerta com uma pancada muito forte. Gavião Arqueiro e o Pantera vêm cercar o Conquistador, mas são como moscas para ele. Hulk continua no ataque e consegue quebrar o campo de força, capturando o Conquistador. Tony Stark, entretanto, não permite que o Hulk tire sua vida, pois ele quer fazer uma pergunta: o que Kang quis dizer com salvar o mundo? Ele então explica que no futuro é o Conquistador de todo o universo, o líder indisputável de tudo. Todos viviam em paz, até que de repente, um erro no espaço-tempo contínuo apagou toda a sua realidade. Kang conseguiu filtrar o problema no espaço-tempo contínuo, chegando até a causa de tudo, uma anomalia no espaço-tempo criada por algo que não deveria existir no século 21, o Capitão América, Steve Rogers. Kang então ataca todo mundo de surpresa e se prepara para eliminar o Capitão América e evitar a destruição de sua realidade. Mas abruptamente, o martelo do Thor o atinge. O próprio Deus do Trovão chegou com a Vespa e o Homem-Formiga. Kang, entretanto, estava preparado com sua tecnologia e chamou seu trono de volta. Assim que se senta, ele diz que se os Vingadores verdadeiramente querem brigar, ele vai mostrar para esses tolos qual será o futuro deles. O Conquistador então teleporta a todos e eles chegam a um mundo completamente destruído. Kang explica que aquilo foi tudo causado
causado pelo Capitão América. Toda essa destruição é culpa dele. Eles estão em Nova York apenas 10 anos no futuro. Tony Stark fica em choque, pois ele tenta entrar na rede da SHIELD e na própria rede dos Vingadores, mas não consegue. Não existe mais ninguém no mundo. Kang continua dizendo que logo o planeta Terra será consumido por uma guerra que irá afetar até mesmo o Sol. E essa guerra será causada por dois impérios alienígenas, os Kree e os Skrulls. Mas no fim, o único responsável foi o Capitão América. Ele não deveria ter vivido e Kang está ali para corrigir isso. Irritado, o Hulk parte para cima dele, mas é derrotado por sua tecnologia. O Conquistador então fala que depois que voltarem ao passado, assim que eliminarem o Capitão América, ele irá avisar todos os exércitos do mundo a respeito da invasão alienígena e juntos eles conseguirão reprimir esse combate. Só que o único jeito de fazer isso é se tornando o conquistador de tudo. Kang então manda os Vingadores entregarem Capitão América. O próprio Capitão fala que se ele realmente é o responsável por esse futuro, o mais certo a se fazer é entregar sua vida para Kang. Só que a decisão está nas mãos de Tony Stark. O Homem de Ferro sabe que talvez essa pode ser a única salvação do planeta Terra, mas ele não quer aceitá-la e manda os Vingadores partirem para cima do Kang. Todos começam a atacá-lo ao mesmo tempo, mas não surtiu efeito. O Conquistador então se prepara para voltar no tempo e deixar todo mundo preso ali, só que ele não esperava que milhões de baratas invadissem o seu trono. Isso foi um truque do Homem-Formiga. Ele sentiu a presença dessas baratas no momento que eles chegaram ali. Com um golpe do Hulk, Kang é expulso de seu trono e Capitão América manda Tony Stark ir até esse trono para tentar hackeá-lo enquanto eles distraem o Conquistador. O Homem de Ferro faz isso, mas não consegue decifrar a programação. Kang percebeu o plano dos Vingadores e foi em direção ao Homem de Ferro, só que todos os heróis tentavam de tudo para pará-lo. Tony ainda não havia conseguido fazer nada até que teve uma ideia e mandou Jarvis se conectar a uma certa porta no sistema, e isso garantiu seu acesso. Tony Stark tomou o controle do trono do Kang e disse que a tecnologia dele verdadeiramente é impressionante, só que é baseada em uma tecnologia muito antiga das indústrias Stark. O Homem de Ferro então leva todos de volta ao presente. Kang não pode mais derrotá-lo e Thor dá o golpe de misericórdia. Só que antes de derrotá-lo completamente, Kang se teleporta para sua nave. Agora ele não tem outra escolha, vai trazer todo o seu exército para dominar o mundo. Milhares de naves começam a aparecer ao redor do planeta inteiro sob as maiores cidades. A conquista do século 21 começou. Kang ataca o mundo inteiro com sua tecnologia e nenhum exército pode fazer nada. Nick Fury manda os Vingadores fazerem alguma coisa. Os Vingadores destroem diversas das forças de ataque do Kang, mas ainda não sabem o que está acontecendo. E o Pantera Negra é quem diz que talvez seja o Conquistador. O próprio Kang então aparece em uma transmissão para o Homem de Ferro e o Thor, dizendo que não estava mentindo. A conquista começou e não há nada que eles possam fazer. Toda a tecnologia que foi destruída até agora começa a se regenerar e a atacar os Vingadores. Os heróis no solo estavam completamente cercados e o Homem de Ferro junto do Thor vieram ajudá-los. Nick Fury então avisa que aquela não é a única invasão. As máquinas do Kang estão ao redor do mundo inteiro. A maioria das cidades já se rendeu e Nick Fury espera que o Tony Stark consiga alguma coisa, mas o Homem de Ferro fala que a entrada que ele tinha descoberto para o sistema do Kang já foi fechada por ele e vai continuar analisando. Wakanda também está sendo atacada e T'Challa vai ter que ir até lá para defender seu país. Agora, a única maneira de derrotar o Conquistador é o encontrando, mas Stark não sabe como fazer isso, afinal existem milhares de naves ali. Os Vingadores voltam para a rua para continuar o ataque, enquanto Stark fica nos computadores. O próprio Hulk parece estar sendo derrotado por um bando de máquinas que se juntaram para formar uma maior. Capitão América e o Homem-Formiga tiveram que vir ajudá-lo, e Thor se juntou no final, destruindo completamente aquela máquina. Tony Stark ainda está irritado, pois toda a tecnologia do mundo é completamente inútil, ele nem consegue encontrar o Kang. Capitão América dizia que essa é uma guerra e eles precisam de um exército. O único lugar onde eles poderiam obter um é lá naquela prisão do Homem-Formiga. São os milhares de Ultrons. O Homem-Formiga então ensina para o Ultron o conceito de violência para que ele possa ajudar na batalha. Hulk e Thor estavam entrando no cacete, mas os robôs apareceram e começaram a empatar a batalha. O Homem-Formiga e a Vespa diminuíram de tamanho e conseguiram invadir uma das naves. Lá dentro, o Homem-Formiga disse que talvez as naves do Kang tenham um dispositivo temporal que serve para mantê-lo preso no século 21. Esse dispositivo funciona como uma espécie de âncora, e se for destruído, ele pode voltar a seu próprio tempo.
tempo. A Vespa então começa a atacar tudo, e isso funciona. Aquela nave desaparece, mas o Kang parece que não deu atenção para isso. Como o plano funcionou, os Vingadores começam a invadir aquelas pequenas naves e destruir as âncoras delas. Ultron também está invadindo as naves que consegue para destruí-las. Nova York foi salva, mas Capitão América diz que ainda tem milhares de naves ao redor do mundo. Eles têm que encontrar o Kang. Desesperado, pois não conseguia fazer isso, Tony Stark teve uma ideia. Ele estava procurando pelo planeta Terra, mas e se Kang não estiver aqui? Ele então manda o Jarvis analisar todo o espaço e rapidamente consegue encontrá-lo. Nick Fury o manda se apressar, pois 3/4 do planeta Terra já foram conquistados e seus dispositivos estão lendo a nave do Kang, dizendo que ela está juntando energia para fazer algo que não deve ser bom. Vemos que os Vingadores prepararam seus trajes de viagem espacial e vão atacar a nave. Antes que chegassem lá, entretanto, Kang disparou seus canhões. Ele quer destruir a nave dos Vingadores antes que eles cheguem. O maior dos disparos é efetuado, mas Thor saiu de dentro da nave e conseguiu defender a todos, refletindo o disparo com seu martelo. Isso, entretanto, o neutralizou e ele caiu de volta para Nova York. O Homem-Formiga mandou os Ultrons se apressarem para resgatá-lo antes que ele tocasse o solo. Nem Kang nem seus funcionários conseguem entender como os Vingadores refletiram seu ataque, afinal, eles não têm tecnologia para isso. Ele, entretanto, sabe que foram os Vingadores e manda mais de suas forças para atacá-los. Os Ultrons estão ali para ajudar os maiores heróis do planeta, e para ajudar a abrir caminho, Tony Stark foi lá para fora junto da Vespa. A nave deles conseguiu se aproximar da nave do Kang, mas para invadir, o Hulk teve que descer e criar uma abertura. Graças a isso, os Vingadores conseguiram invadir a nave do Kang junto com alguns Ultrons. Tony Stark e a Vespa ficaram do lado de fora, mas iam procurar outro lugar para entrar. Abruptamente, os Vingadores lá dentro começam a ser atacados pelas forças do Kang. Eles são guerreiros extremamente poderosos e parece que os Vingadores vão perder. A tecnologia dos homens é impressionante e eles até mesmo controlam o tempo. Só que eles não esperavam que o Gavião Arqueiro fosse cegar a todos com uma flecha de Flash. Para invadir a nave, a Vespa atraiu outras pequenas naves do Kang e as fez disparar contra a própria nave dele. Kang está começando a se desesperar, pois suas forças em Wakanda foram completamente dizimadas. Depois de derrotar os guerreiros, os Vingadores começaram a procurar pelo Kang. Tony Stark e a Vespa também estavam procurando, até que ela encontrou uma mulher que parecia estar congelada no tempo. Os funcionários do Kang, entretanto, a pegam por trás e dizem que aquela é a Princesa Ravana, uma das vítimas do problema no espaço-tempo contínuo. Os Vingadores encontraram a fonte de energia da nave e o Hulk tentou destruí-la, mas não foi capaz. O sistema de segurança foi ativado e todos começaram o combate. Todos foram cercados e Kang se aproximou. Todos então começaram a partir para cima dele, mas tudo o que faziam não funcionava. O próprio Hulk foi desmaiado por ele. Agora chegou a vez do Capitão América perder a vida. Kang vai fazer de tudo para manter sua linha do tempo viva. Capitão América começa a tentar conversar com ele, dizendo que juntos eles podem trabalhar para conseguir um futuro melhor, mas a resposta do Kang é que o único futuro decente que pode existir é com sua conquista. Um homem fora do tempo como o Capitão América não pode derrotar um homem que controla o tempo. E abruptamente Tony Stark aparece. Ele atinge o Kang com uma descarga de energia que parece ter funcionado. Tony Stark conseguiu decifrar parte de sua tecnologia e a usou contra ele. Agora, o plano é utilizar a energia da nave para mudar o tempo. Tony então manda o Ultron tomar o controle da nave, e ele conseguiu. Kang não desistia nunca e partiu para cima dos Vingadores. O Conquistador estava descendo o cacete neles, mas não foi o suficiente, e Ultron conseguiu mandar todas as naves dele de volta para o tempo dele. Antes de mandar a última, entretanto, a Vespa apareceu. Eles não podem fazer isso, pois senão a Princesa Ravana irá perder a vida. Acontece que tudo isso que Kang está fazendo é por causa dela, sua própria esposa. Com tudo que aconteceu em sua linha do tempo, ele mal pôde mantê-la viva. A Vespa então diz que eles podem trabalhar juntos para encontrar uma maneira de salvá-la, mas Kang não quer fazer isso e acaba sendo desmaiado pelo Capitão América. Reed Richards começou a estudar o corpo da Princesa Ravana e os Vingadores levaram Kang para a prisão do Homem-Formiga. O Conquistador então disse para Tony Stark e o Capitão América que o pior ainda iria chegar. Ele não estava brincando. No futuro, vemos que um dia os sensores avisaram ao Tony Stark que lá na prisão do Kang, uma grande quantidade de energia Crono estava sendo formada. Thor e o Gavião Arqueiro foram até lá para ver o que estava acontecendo, e Kang começou a ameaçá-los, dizendo que um dia iria pisar em todos como
formigas. Isso fez o Thor se irritar e partir pra cima dele, só que do nada ele foi paralisado. Nem Kang entendeu nada. Todos os Vingadores foram paralisados e abruptamente uma luz aparece na frente do Conquistador. De dentro dela saem outras 3 versões dele. Aquele é o Conselho dos Kangs. Todos eles são versões do Conquistador de outras linhas do tempo e apareceram ali pois a linha do tempo daquele Kang está tendo muito problema. Acontece que os Vingadores sempre aparecem em outras linhas do tempo, mas sempre são eliminados. Entretanto, ali na linha do tempo daquele Kang, o poder deles apenas aumenta. O Conselho não pode permitir que isso continue e por isso apareceram para libertar o Kang. Eles trouxeram sua armadura e mandaram o Conquistador dar um jeito nos Vingadores, como eles deram nos Vingadores de suas linhas do tempo. Assim que desapareceram, o tempo voltou ao normal e Kang atacou o Thor. Os outros Vingadores foram até lá, menos o Hulk, mas antes de atacar Kang, ele simplesmente desapareceu. Tony Stark não faz a menor ideia de para onde ele tenha ido, até que o Jarvis o avisa. Alguém invadiu o reator Ark lá na torre das indústrias Stark. Era o próprio Kang. Os Vingadores foram até lá e o mandaram desistir. Porém, Kang não iria fazer isso. Todos começaram a atacá-lo, só que sua tecnologia se provou mais uma vez superior. Tony Stark então percebeu que ele queria transformar o reator Ark em uma máquina do tempo. Mas agora era tarde demais. Kang terminou e começou a eliminar os Vingadores. Antes de ser destruído também, Tony Stark mandou Jarvis iniciar o protocolo Novos Vingadores. Ele então também foi destruído e logo em seguida vemos o Homem-Aranha observando diversos acontecimentos de repente na cidade. Outros heróis também viram diversas coisas estranhas acontecendo e resolveram fazer alguma coisa. Luke Cage entretanto disse que iria mandar a conta disso pro Homem de Ferro depois. O Máquina de Combate estava enfrentando um invasor do futuro, mas começou a ser derrotado e foi salvo pelo Coisa do Quarteto Fantástico. Os Vingadores não estão ali e tem até mesmo dinossauros correndo atrás do Homem-Aranha. Ele não entende o que está acontecendo e é atacado por mais dinossauros ainda. Para ajudá-lo, quem aparece do nada é o próprio Wolverine. Utilizando suas garras de adamantium, ele tira a vida de todos os dinossauros. Abruptamente, uma transmissão de Tony Stark aparece na frente deles. Naquela transmissão, Tony Stark dizia que se eles estavam a vendo é porque ele perdeu a vida. O mundo, entretanto, ainda precisava de ajuda e por causa disso, ele criou os Novos Vingadores. Tudo que pertence aos Vingadores agora é deles e ele pede para que os heróis salvem o mundo. Todos então se reúnem na frente do quartel-general dos Vingadores. Eles entram no prédio e não sabem o que está acontecendo, mas o Jarvis falou para o Homem-Aranha que um invasor do futuro chamado Kang está ali para dominar o mundo. Esse time é o único que pode ajudar o planeta. Eles então chegam até onde está o Kang e tentam impedi-lo de conquistar o mundo. Todos querem partir para cima dele e o Homem-Aranha diz que eles precisam de um plano, mas como não o ouviram, todos começaram a ser derrotados um a um pelo Conquistador. Para piorar, o trabalho de equipe deles está muito ruim, afinal nunca trabalharam juntos. Homem-Aranha impede o Wolverine de eliminar o Kang sem querer. Todos foram derrotados e enviados de volta para a rua. Homem-Aranha conseguiu salvar o Wolverine, que ficou muito irritado com isso. Nesse momento, Kang estava transferindo o seu mundo para o planeta Terra e os heróis dizem que não podem derrotá-lo, afinal ele acabou de derrotá-los com toda a facilidade. Só que o Homem-Aranha não vai desistir. Todos precisam trabalhar juntos e ele tem uma ideia. O Máquina de Combate invade a torre e tira o Kang lá de dentro. O Coisa arremessa o Wolverine em direção ao Conquistador e depois todos partem para cima dele, enquanto o Homem-Aranha invade o reator Ark. Ele não entende aquela tecnologia e não sabe como pará-la. Por causa disso, Homem-Aranha decide usar sua intuição e o sentido aranha. Kang estava descendo o cacete nos Novos Vingadores e tudo que o Homem-Aranha tentava tocar, seu sentido aranha o avisava que ia dar ruim, até que ele encontrou algo que não aconteceu isso e o removeu, desligando a máquina do tempo. Kang percebeu que tudo que ele fez estava sendo desfeito e voltou até a torre. Antes que pudesse eliminar o Homem-Aranha, os Vingadores apareceram para impedi-lo. Peter Parker então removeu a última peça que faltava e Kang foi enviado de volta para seu próprio futuro. Graças a esse ato heróico, o Homem de Ferro convidou o Homem-Aranha para fazer parte dos Vingadores. Obrigado por assistir, até o próximo!